E aí, tudo bom? Dr. Eberson. Imagina se há a possibilidade da inconstância e o amor serem compatíveis. De forma alguma, né? Porque o amante que muda, não muda. Começa ou acaba de amar. Isso é tão fato que Khalil Gibran, um grande poeta, ele meio fala do ser sanguíneo, um ser que é fluido, comunicativo e volúvel. Mas nós não somos basicamente só uma apresentação, nós somos várias ao mesmo tempo. Então, ser um sanguíneo na sua essência, ter um fluido e ser, na essência, um otimista, um animado, quase que dinâmico e um dinamismo desproporcional ao desejo da aventura e que tem tolerâncias às aventuras, desde que não sejam muito longas. Eis aí o grande problema, eles não toleram o tédio e buscam uma variedade constante. Isso é quase que a essência do ser sanguíneo, buscar constante, estar propenso, inclinado a novos prazeres, quase como um dependente de dopamina. Não porque eles são grandes artistas, são artistas e mudam de ideias, mudam de cenário, são grandes artistas, são grandes cozinheiros, trabalham com a moda. Ao esporte eles são dados porque eles modificam. Mas vamos imaginar um sanguíneo com outras características. Lembra que podemos ter um sanguíneo com características melancólicas. Um sanguíneo com características fleumáticas ou com características coléricas. Mas vou ficar um sanguíneo melancólico. Vamos pensar numa coisa também ideal, que não é assim que funciona. Mas 80% sanguíneo e 20% melancólico. Esse ser é considerado quase com essa mistura, cria um ser extrovertido, entusiasmado. Esse entusiasma por muita coisa. E apesar de ser entusiasmado, eles são flexíveis e independentes, coisa não muito comum no sanguíneo. Então, é a característica ali melancólica, dando a ele uma característica que não também é dado ao sanguíneo. Eles se tornam muito intuitivos. Eles permitem que vejam o mundo com outros olhos e outras possibilidades, que é um pensamento objetivo. Eles não devagam. A orientação externa ajuda eles a pensarem de forma em possibilidades, ideias e planos reais. Essa é a grande razão dessa grande união. Ter essa característica permite a pessoa avançar, porque ela acaba sendo um próprio gerenciador. Ela entende e compreende todos os seus mecanismos internos. Tudo que vai fazer, ela participa ou ele participa. Ele aproveita as oportunidades de forma duradoura. As frustrações não mais o afastam. A capacidade se torna uma conexão entre aquilo que é simbólico, fluido, móvel e aquilo que é rocha, entre dois ambientes, a flexibilidade e a coragem. Eis aí o que é ser sanguíneo, melancólico. Ele obtém resultados porque ele não desiste. E também tem uma característica que é fundamental. Para conseguir o que ele quer, ele se torna muito flexível, mas não muda de ideia. Eis aí a primeira balanço. Esse sanguíneo melancólico, ele não é só um ser, mas ele é único, porque ele acaba se adaptando a cada ambiente. E ele também, provavelmente, na grande maioria, eles burlam regras, eles contestam
coisa que o sanguíneo puro não faria. Mas ele vê a regra simplesmente como um meio. Ele ignora e continua seu caminhar. Pode criar o pior ambiente, mais ácido, ele continua inflexível. Mas aí ele segue outra regra, a regra interna, a regra mental. Porque ele agora, ele se torna um ser com meta flexível e inflexível. Flexível para tornar o que ele deseja concretude. Ele incorpora essa nova informação que o melancólico passa. E à medida que ele vai aprendendo, ele vai ajustando as circunstâncias, as necessidades, as áreas vão sendo quase que um laboratório permanente para conseguir avançar. Eles não gostam de rotina, mas eles suportam a rotina. Os seres com essa característica. Eles se interessam não pelo interesse, mas pela possibilidade de conquistar o que é essencial a ele. Ele se torna quase um explorador, inventor. A cada exploração ele inova e cria um próprio entusiasmo. Ele é um inventor por essência. Planeja precocemente e explora de forma empreendedora. Não seria o visionário aí, a grande essência? O debatedor, o que rompe a regra. Nem o céu, nem o inferno. Agora há uma estabilidade. O sanguíneo que deveria fluir ali como um ar, agora há algo que o aprisiona, o que o torna extrovertido. E ser extrovertido significa que ele tem um foco. Esse foco é acima de tudo, onde é que ele externaliza a energia, mesmo com o passar do tempo, porque a intuição significa tudo, e a capacidade de ver as possibilidades desse caminhar contínuo com energia não modifica. Ele quase é um ser ativo, quase como uma bateria interna. Ser intuitivo significa isso, a capacidade de ver possibilidades. E possibilidades não aleatórias, mas possibilidades em conexões. Coisas são conectadas, mesmo que aparentemente não óbvias, mas ele torna óbvio aquilo. Ele torna aquilo imprescindível. Ele é um inventor. Eis a característica. Que também significa ser imediatamente confrontado pelo inusitado, e o inusitado cria nele uma intuição de criar novas ideias, novos conceitos. E esse conceito para quê? Para pensar e significar uma ponte, uma forma de criar uma nova decisão em base lógica. O sanguíneo não é lógico, mas o melancólico é lógico. Então um vai balanceando o outro, e aí ele vai percebendo o quanto ele vai avançando, quase que de forma espontânea, como respirar. Ele gosta. Esse ser que tem essas duas características. E com as próximas nós vamos conectar, né, o sanguíneo, colérico, melancólico, com as suas tendências afetivas, com suas tendências existenciais, quais os caminhos, enquanto o sentido da existência ele vai se tornar, quais as suas inclinações, quais os seus grandes objetivos típicos que realmente enchem ele. Então, a primeira apresentação, vou fazer 12 inicialmente, mas depois eu vou associar tudo com a neuroplasticidade. Compreender um pouco sobre o sanguíneo melancólico e o quanto ele consegue tudo. Sendo um bom inventor, como você é um bom inventor, como você consegue ser quase um inventor cientista que usa as casualidades como forma de trampolim. Até a próxima.